para mim é um grande desafio e que eu não vejo muito resultado em termos objetivos, que é a escala temporal incompatível das mudanças climáticas com a escala da gestão, né? Então, eu queria saber se existe, entre os economistas, alguma análise entre as ciências sociais, alguma análise que aborde já como enfrentar um problema que está acontecendo hoje, que vai ter repercussões no futuro e que tem uma escala de variabilidade que é muito longa comparada à escala dos governos. Não estou falando de escala de Estado. Se nós estivéssemos tratando como escala de Estado, estaria resolvido o problema, né? Eu estou falando escala de governo, e aí eu me refiro a todos os níveis, não apenas aos governos, né, federais, mas eu estou querendo descer até o município, escala de governo e escala de mudança climática. Então, isso aí é uma curiosidade. Obrigada. Então, a última pergunta, Felipe, novamente, bem rápido, Felipe, por favor. Para o Eduardo Viotti, sabendo desse poder corruptor do dinheiro, do grande dinheiro que o senhor falou, eu pergunto, o senhor é favorável ao financiamento de pesquisas pela iniciativa privada nas universidades públicas? Como conciliar isso com a ética? Bom, vamos às... Ô, Fittipaldi, quem está comandando é a senhora. Depois eu vou... rapidinho, olha. Bem rápido. Como assim então falou, você vai voltar depois para fechar o mais debate. ou menos na linha que eu queria falar da adaptação às mudanças climáticas. Porque a adaptação e mitigação é não fazer nada. Porque significa gastar muito dinheiro, você mesmo falou aí, né? Então, isso é uma ideia que foi defendida no início pelos economistas, tá? Então, complementando o que você falou, o que é que vocês acham dessa ideia de adaptação como uma coisa reforçando esse modelo econômico que existe? Tá bom, boa pergunta. Bom, temos então as perguntas feitas. Eu acho que elas são focadas nos economistas. Eu pediria para se pronunciarem, por favor. Quem começa? Você, Adriano, começa e você termina. Tem um estudo feito com concluintes de cursos de pós-graduação em management, que são os futuros CEOs da vida, de Harvard e de UCLA. Quer dizer, pegaram turma da pesada, né? Voluntários, e aí fizeram um curso rápido sobre questões climáticas e depois uma provinha. E o resultado foi desastroso, porque a quantidade de informação, os hiatos, eles não estavam acostumados a raciocinar com coisas que tinham tantos hiatos, né, como 500 anos para você resolver tudo, equalizar e chegar a uma situação de equilíbrio no mar. Isso. Olha, aí você tira o seguinte: se para um grupo desse, que vai dirigir o lucro das grandes empresas, né? Portanto, são indivíduos muito bem arrumados do ponto de vista intelectual, né? Se para um grupo desse, um curso rápido de climatologia não permite que eles apreendam bem, o que é que fica para uma população que não está com a mesma distribuição intelectual, que não está exposta à mesma informação, mas à informação da Globo, à informação de outros agentes, né? E que, enfim, vai avaliar o que as pessoas, outros políticos fazem por conta daquela informação que eles têm. Realmente você está aí numa situação desgraçada, né? Uma situação desgraçada. Você vive num sistema em que o camarada tem 2 anos e meio entre começar a governar e colher os frutos do seu governo para o novo episódio eleitoral, né? Ou seja, os prazos que os governantes têm, né, não tem nada a ver com os prazos da adaptação que é necessária. Ou seja, a adaptação vai ficar para trás também, não só na natureza, mas nessa parte da natureza que somos nós. Tem tudo para ficar atrás, né? Tudo para ficar atrás. Agora, qualquer coisa que você fizer, meu camarada, tem que ser feito
no seio da economia que existe. Nós não vamos criar uma economia diferente para fazer adaptação. Qualquer adaptação será feita na economia existente, a não ser que a gente mude a economia existente. Isso é outra coisa. Tá? Eu não vejo possibilidade nenhuma de se pensar diferente. Agora, que a perspectiva, portanto, de se fazer a adaptação no ritmo adequado, nem a natureza faz e nem eu espero, no sentido matemático, não é no desejo, não. Nem eu espero que se faça. Eu desejo que se faça, mas não espero que se faça. Porque os prazos políticos não são os prazos com que você colhe os resultados da adaptação. Da mitigação nem se fala, que é outra coisa. Aí não é questão de prazo, é questão de ser bem público. Bem, professor Viotti, por favor. Então, eu vou começar respondendo ao Felipe se eu acho que deve haver pesquisa privada financiada por recursos privados. Eu acho que sim, mas eu acho que tem que haver transparência nisso, e isso não há. Né? No caso de economia, eu nunca vejo escrito que o banco tal financiou ou que tal empresa financiou aquele artigo. O que hoje costuma aparecer é que o CNPq financiou instituições que exigem que você coloque isso no artigo. Mas quando a fonte de recursos não é pública, normalmente não se divulga, e eu acho que devia ser divulgado. Essa é uma informação que o leitor precisa de saber. Voltando à questão do divino, a minha sensação é que os gastos públicos com a guerra, né, ou com as guerras americanas dos últimos anos, são parte do problema fiscal do Estado americano hoje. São parte por diversas razões, não só porque foram elevadíssimas, mas, se não me engano, o Stiglitz estimou em 3 trilhões de dólares gastos com as guerras nos últimos anos, desde a época Bush, né? Mas também porque esse financiamento da guerra foi feito, por exemplo, com a assessoria do Hubbard. Ele era assessor econômico do Bush, né? Dentro da teoria que o Estado deve ser mínimo, e reduziram os impostos, foi dada isenção de impostos para grande parte dos ricos. A carga fiscal dos ricos dos Estados Unidos nunca foi tão baixa na história americana, na história mais... óbvio que antes da independência, ou logo depois da independência, não existia isso, mas nos últimos séculos, né, a contribuição dos ricos na economia americana, se não me engano, nunca esteve tão baixa. Então você fez uma ideologia, uma política baseada na ideia de que o Estado tem que ser mínimo para ele não poder fazer política. Havia, inclusive, uma perversidade na lógica, é o seguinte: se o Estado quebrar é ótimo, porque nós não temos que defender a nossa ideia e ganhar no plano político, no debate político, essa proposta de reduzir o Estado. Ele vai ter que reduzir da marra, porque não vai ter como financiar, que é o que está acontecendo agora com essa negociação trancada no Congresso americano, que o governo americano está cortando os salários, o salário do Obama foi cortado, né? Está cortando as políticas públicas e tudo por causa do déficit público. Isso foi tramado e defendido por muitos economistas. Agora, eu acho que o problema maior foi da desregulamentação do mercado financeiro. Não só foram gastos bilhões, mas quase $1 trilhão para resgatar os bancos e a General Motors e outras empresas, como o governo vem fazendo uma coisa que ninguém chama atenção, que é o chamado quantitative easing, quer dizer, que é gastar dinheiro, injetar dinheiro na economia de uma maneira brutal. Se não me engano, são 140 bilhões por mês que o Banco Central americano vem injetando de dólares líquidos na economia, e com a promessa que só vai parar de fazer isso quando a economia atingir um nível de desemprego menor do que uma determinada meta. E isso acaba de ser adotado pelo Japão agora também. Então, voltando na história das outras perguntas que foram feitas, é uma pergunta muito difícil, mas eu acho que a economia ortodoxa tem muito pouca capacidade de dar respostas para qualquer coisa que não seja o curto prazo. Nessas análises, todas estão embutidas no curto prazo. Uma questão que eu não falei aqui, fiquei com vontade de falar, é que nesse modelo teórico convencional tem outro pressuposto. As variáveis o número de variáveis seria impossível de fechar o modelo se você admitisse a mudança tecnológica. Então, esse modelo de equilíbrio geral, que está na base de todo o raciocínio, só funciona quando não há mudança técnica. Quando todas as empresas têm o mesmo nível de produtividade, o mesmo acesso à mesma tecnologia. Se você botar pitada de realismo, porque isso não ocorre, e porque isso é fundamental, e isso é fundamental para o desenvolvimento, é fundamental para o longo prazo,
o modelo não fecha. Então, todas as análises convencionais são baseadas no curto prazo, ou no máximo em momentos diferentes, né, em que o curto prazo estabelece o equilíbrio, supondo que pode ter havido um salto inexplicado de um momento para o outro em termos de produtividade. Concluindo, eu acho que nós estamos no momento de voltar a discutir teorias do desenvolvimento, que acabaram. Elas acabaram. Se a gente fizer uma pesquisa no Google Books, né, que analisa todos os milhões de livros que foram por conteúdo interno, é N-Grams, que chama, uma ferramenta fantástica, você analisa como o desenvolvimento econômico é um conceito que reduziu de maneira brutal nos últimos anos nos livros todos que são publicados no mundo. Eu acho que está na hora de nós voltarmos a discutir teoria do desenvolvimento. E, para mim, teoria do desenvolvimento corrigir uma das falhas básicas das teorias anteriores, que é não tratou do desenvolvimento tecnológico, que é um patamar, não tratou adequadamente do desenvolvimento tecnológico. E outra questão básica, essas teorias também quase sempre pensaram só no PIB, né, no crescimento, sem pensar na questão da distribuição, do meio ambiente, né, do gasto dos recursos naturais e tudo. Então, para mim, desenvolvimento sustentável hoje é a base da reconstrução ou do novo paradigma de ciência econômica que tem que ser construído, que seriam as novas teorias de desenvolvimento com base na concepção do desenvolvimento sustentável. Obrigada, Viotti. Eu acho que Ildeu quer fazer um comentário, né? Eu vou passar a palavra, então, a Ildeu, e depois, se o Paulo quiser comentar alguma coisa, para a gente fazer o fecho. E depois chamar o Fittipaldi e o Marcelino e o Moacir para o fechamento geral da sessão. Duas observações muito rápidas. Eu acho que um ponto importante, que eu tenho acompanhado também algumas outras discussões para o fórum, é essa questão que o Viotti levanta, que da gente discutir a questão da ética do cientista não só no aspecto individual, porque tem havido muita discussão do indivíduo que plageia, que faz o plágio do trabalho do outro, etc., etc., que é também uma preocupação da comunidade científica crescente, mas ela está limitada a uma coisa individual. Eu acho que essa questão ética maior dos sistemas, dos paradigmas, das escolhas, das políticas, e que a ciência está profundamente envolvida, elas têm que também ser consideradas nesse aspecto, senão a ética fica reduzida, parecendo que você é culpado dentro de um sistema, né? Então, obviamente, os físicos na Segunda Guerra, os químicos na Primeira Guerra, os médicos no nazismo, etc., os economistas agora. Então, obviamente, tem o peso de cada uma dessas categorias que tem que ser cobrados, todos nós, né? Os físicos na guerra do Vietnã também, né? Tinha uma comissão que assessorava lá. Mas os químicos, pois é, então, todos nós, vamos generalizar. Mas o outro ponto que eu queria levantar, esse ponto que você levantou da questão do time, do tempo, das escalas, né? Quem trabalha em gestão pública, aqui tem vários, sabemos que essa coisa é mais séria do que de eleição em eleição. Todo ano a gente tem o nosso orçamento anual, então a gente tem aquela coisa fantástica, você tem de acabar tudo no final do ano, só que a realidade é muito mais complicada. Você fazer um projeto de governo, um plano de governo para enfrentar questões muito mais complicadas, você precisa de continuidade. Então, a escala pontual, temporal do tempo é muito reduzida. A outra questão é a burocracia monumental que a gente tem. É uma burocracia que é excludente. Quer dizer, tem que parar de falar esse discurso que ela só vai contra a corrupção, e é verdade, nós temos que fazer um combate à corrupção, mas nós temos uma burocracia excessiva que é excludente socialmente, que ela permite que alguns tenham e outros não. Então, esse aspecto, por exemplo, eu tenho uma proposta bem concreta para competir com a China: exporte a 866 para a China. Olha, Paulo, você quer fazer algum comentário? Por favor, Paulo. Nosso palestrante do tema central, por favor. Apenas aproveitando a pergunta e juntando com o colega ali, eu acredito o seguinte: se o país tiver um projeto de nação e você conseguir demonstrar que o efeito da mudança climática inviabiliza esse projeto de nação, você vai ver as ações acontecendo. Mas se a ideia de projeto de nação for destruída social e politicamente nesse país, você vai ver qualquer governo inerte, parado e indiferente a qualquer efeito climático. E ele só vai agir, como disse o professor Adriano Dias, no sentido do país, não defendendo o clima e a humanidade. Mas se você demonstrar, olha, essa mudança climática afeta estrategicamente o futuro do Brasil como nação. Aí você vai ver, se existir um projeto de nação, o Estado se mobilizando nessa direção. Se não, aí na direção do que o professor falou, o modelo econômico dominante, né, na modelagem em economia, vai dizer o seguinte: se o efeito climático for relevante para os agentes individuais, eles manifestarão isso no sistema de preços.
o preço da proteção ambiental, da mitigação vai subir, os agentes vão dizer, olha, eu quero isso, e as empresas vão ofertar. Se os agentes não estão demandando isso, se o sistema de preço não está refletindo, o Estado estaria errado em tentar forçar isso. Violaria as preferências dos agentes e reduziria o bem-estar. Então, são, vamos dizer assim, as duas trajetórias possíveis. Ou um Estado que tem um projeto, realmente uma nação que tem um projeto, ou então a decisão vai ser pelo sistema de preço. Bom, eu queria agradecer enormemente a participação